Num tempo que a nossa ausência e a nossa presença ante o lockdown, a nossa proximidade, a nossa distância com o tema, permite uma reflexão que me parece necessária e rica, eu avaliei o conjunto dos números de um estado específico, o estado do Ceará. Observei a resposta que se teve, particularmente em Fortaleza, onde, reflita-se assim, o índice de maio, vamos pensar especificamente o mês de maio, houve um lockdown mais declarado, mais afirmado, que se pretendia mais extremo. É interessante notar que a taxa de óbitos no percentual, acho inclusive da última semana, da penúltima semana para a última semana, subiu 1%, coisa de 8 e vai a 9, 8,5 vai a 9. É interessante observar que isso também acontece porque proporcionalmente é possível um número menor de pessoas tendo novo contágio. No grupo de contagiados, aqueles que se fazem graves e eventualmente cheguem a óbito representam um percentual maior, ele cresce também por essa margem. Mas o número de casos não teve redução significativa. Tampouco na proporção de crescimento, porque continuaram crescendo. Houve sim uma queda de alguns pontos percentuais, mas é difícil atribuir o quanto dessa queda é constrição direta dos efeitos do lockdown ou ela já resulta o apaziguamento da amplitude de infectados per si. Quer dizer, quem havia de ser infectado já foi infectado de toda sorte, então, naturalmente, existe uma queda no número progressivo de infectados. Eu olhava os efeitos, eu já debati muito o lockdown no conteúdo crítico desse espaço, mas observando quais foram os flagelos no processo de execução argumentativa, de apresentação da tese, me parece que há muito, como comentei, de necessário e de rico para se aprender. Acho que o primeiro fundamental equívoco foi privilegiar esse conceito ficar em casa. Concentrou-se demais a publicidade estratégica do ato em algo que se resumiu, se subsumiu como ficar em casa. Isso é burrice. Isso foi tolice. Isso foi equivocado. Foi uma simplificação grosseira. Se você de fato tivesse, e o que não parece ser o caso, mas se de fato tivesse interesse em produzir resultados eficazes em saúde, a concentração na assertiva do ficar em casa logicamente deveria ter sido percebida por indivíduos de melhor perspicácia como ineficaz. Porque note, todo o argumento enquanto limite do sistema de saúde acionado, tentando-se ali blindar uma sobrecarga, todo o argumento deriva ou derivaria do isolamento social uma redução do contágio, do isolamento social. Ou seja, se a sociabilidade é a raiz de contágio, é o espaço de contaminação do vírus, se eu retiro a sociabilidade conforme ela sendo esse espaço, eu então aniquilo a transmissão do vírus. É como se você, vamos pensar aqui, grosso modo,
você pegasse uma DST e você dissesse, bom, vamos conter, vamos esmagar a disseminação dessa DST. Como que você procederia constrangendo, então, os meios de disseminação? Ah, você escolheria camisinha, ah, você escolheria aquilo outro. O fato é que, se os indivíduos simplesmente distanciassem-se de sexo, a DST, que é transmitida sexualmente, não mais é transmitida, certo? Certo? Uma analogia imediata. Então, se a sociabilidade, o contato físico, as interações são o lastro espacial, o ambiente existencial onde a transmissão acontece, eu vou pôr um gargalo aqui, eu vou asfixiar esse espaço, supostamente sob pretexto de blindar o ambiente da saúde, né? Os meus números em saúde. Isso em si já é um equívoco, porque em verdade uma certa sociabilidade, ou seja, aquela desprovida da melhor higiene, é a que de fato incorre em risco para a transmissão e contágio do vírus, certo? Então, já houve aí um emburrecimento da mensagem. Não é a sociabilidade em si o ambiente de transmissão, mas uma certa sociabilidade, uma errada sociabilidade. Uma sociabilidade desprovida de higiene é um ambiente onde ele se dissemina. Primeiro erro, já houve um emburrecimento da mensagem. Aí depois houve uma outra estupidificação da mensagem completa. É você dizer, bom, sendo assim, fique em casa. Aí se cometeu, no reducionismo da mensagem, aí se cometeu um agravamento pior. Porque se considerou o seguinte, bom, se eu trancar todo mundo em casa, não haverá mais aquele espaço de sociabilidade. Mentira. Você primeiro ignorou qualquer perspectiva de cuidar diretamente da higiene para melhor sociabilidade daqueles que interagiriam. Então você já pauperizou sua mensagem. Segundo, você ignorando a higiene, ao invés de se concentrar no espaço, no isolamento social, você disse, não, eu vou me concentrar em um dos meios que eu considero em primazia relevantes para prover esse isolamento social, ficar em casa. Aí você produziu um outro dogma, a ideia de que, primeiro, só se conterá a doença ficando em casa. Por quê? Porque só se tem isolamento social ficando em casa. Terceiro, só se tem higiene ficando em casa. Três mentiras. Foram essas três mentiras que aniquilaram a perspectiva óbvia, fictícia de sucesso que esses nécios guardaram a si quando propuseram a tese do isolamento, a tese da quarentena, o lockdown bruto, esta quarentena tosca. Constrangeram a tese do isolamento, primeiro constrangeram a higiene, o isolamento, a quarentena ao ficar em casa. Esta movimentação no sentido da burrice produziu a ineficácia, obviamente, como costuma ocorrer na direção da estupidez. Produziu a ineficácia. Isto flagelou, isto fracassou, isto asfixiou qualquer perspectiva de sucesso do modelo. E ele virou um dogma se tentando sustentá-lo per si. Quanto mais fracassado ele era, mais se defendia que a necessidade era agravar a dose de estupidez já incutida. E até hoje eu vejo nos meios sociais de comunicação dos tiranetes que eventualmente atuem em um espaço como seja aquele modelo que eu tomei aqui, caso Ceará, eu observo ainda até então os mesmos indivíduos dogmaticamente atordoados com a psicose
de se pretender insistindo numa estratégia que sabem já ou deveriam, mínimo intelecto tivessem para observar a realidade, sabem já ineficaz. Só que se tornou um tema não mais, já há muito, de saúde e sim de poder, de política. De política. E agora, inclusive, para se evitarem assumirem-se na sua ineficácia, insistem que, enquanto causadores do problema, são, na verdade, aqueles que vão propor, com a mesma causa da estupidez que fomentou o problema, medidas ainda mais draconianas, medidas sob constante ameaça a quem deveriam pedir desculpas prontamente. Por isso e por muito mais, dada a incompetência não só na gestão, a incompetência na idealização, a incompetência no processo crítico, a incompetência na comunicação, a incompetência na gestão e agora a incompetência também na eventual redenção. A incompetência de apologia. A falta desse reconhecimento só agravará, só reduzirá o potencial, a perspectiva de solução para se encontrar efetivamente, primeiro, retornar ao núcleo lógico capaz de produzir respostas, né, ao problema, preocupar-se de fato com a produção de respostas, preocupar-se de fato com educação quando necessária, a quem é necessário principalmente, a caridade a quem precisa, obviamente. Medidas que eu já mencionei outrora são fundamentais. Era necessário desde sempre haver uma preocupação primária com higiene. Dizer às pessoas para usar álcool em gel é um placebo bizonho. É como se as pessoas se besuntando em álcool em gel automaticamente se fizessem limpas. Como se as pessoas usando máscaras automaticamente se fizessem embolhadas, né, involucradas em algo que lhes distanciasse do real. Isto é um reducionismo subsequente ao outro reducionismo, ao outro reducionismo, ao outro reducionismo, e a cada um desses processos de empobrecimento crítico, o custo de estupidez se agrava, progressivo geometricamente, até se alcançar esta realidade tosca de custo, sem dúvida alguma, existencial, custo em liberdade, custo em ética, custo em política, custo em estética, custo em economia, todos os elementos que compõem o real foram atingidos pela efetiva principal doença. A efetiva principal doença, inescapável doença, que acomete, de fato, a quem aí se reduziu constantemente à condição de estorvo completo. A estupidez. A estupidez que acomete esses imbecis é essa sim a efetiva pandemia. E já passou o tempo da licença de mediocridade que a população tem a insistir seguindo sob ameaça a estultícia desses energúmenos. Já passou bem o tempo. Está na hora de cuidar da própria vida, de assumir responsabilidade por si e ser livre.